Meu nome é Luan e quero contar uma história realmente aterrorizante. Uma experiência que vivi com minha esposa em uma floresta dos Estados Unidos. Honestamente, nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, ainda mais em um dia que havíamos desfrutado tanto. Não posso dizer com certeza o que originou tudo ou o que exatamente aconteceu, mas posso afirmar que saímos de lá com vida. Não totalmente sãos e ilesos, mas vivos, e isso é o que importa. Minha esposa Rebecca e eu escolhemos viajar para os Estados Unidos para comemorar nosso aniversário. Foi ideia dela explorar uma das florestas nacionais do país. Não quero dizer qual, pois não quero prejudicar a reputação do lugar, porque apesar de tudo, é um bom lugar para visitar. Às vezes sinto que tomamos decisões erradas que levaram ao que aconteceu, e logo vocês entenderão por que digo isso. Estávamos com um grupo de pessoas que, assim como nós, tinham medo de se perder. A questão é que ela estava insistindo para nos aventurarmos um pouco mais adentro da floresta, mas eu me negava. Estava claro que com o aplicativo de mapa poderíamos voltar sem nenhum problema, mas, de qualquer forma, não quis correr o risco. Ela sempre conseguia uma maneira de me convencer a fazer alguma de suas loucuras, e essa não foi exceção. Eu disse que ficaríamos mais um tempo com o grupo, para pelo menos ter uma ideia de qual caminho ou trilha reconhecer, e assim ter menos chances de nos perdermos. Ela aceitou, mas estava visivelmente impaciente. Um dos turistas estava atuando como guia, nos contando histórias sobre as árvores, algumas pontes de madeira e todo o lugar, mas era muito entediante. Não estávamos tão interessados na história, e sim em passear pela natureza e explorar lugares desconhecidos para nós. Assim fui eu quem acabou dizendo à minha esposa que concordava com sua ideia, e finalmente nos separamos do grupo. Aquela adrenalina me agradava. Já não ouvíamos mais as vozes das pessoas, estávamos completamente separados, mas ainda sabíamos onde estávamos. Continuamos caminhando até que de repente ouvimos o som de folhas se quebrando bem perto. Viramos e vimos que se tratava de uma mulher com uma camisa verde, uma espécie de uniforme. Ela disse ser uma guia da floresta e fazia parte da equipe encarregada de garantir que as pessoas que se aventuravam sozinhas não se perdessem. Lembro que Rebecca e eu rimos, pensando antes que era algum animal, mas a cumprimentamos. Como a guia se ofereceu para nos mostrar a floresta um pouco mais adentro, aceitamos. Com ela não nos entediamos. Ela sabia realmente como entreter com boas histórias sobre o lugar. No entanto, fiquei bastante inquieto quando ela começou a contar uma história peculiar. Não parecia algo inventado, pois ela afirmava que aconteceu ali mesmo, naquela floresta. Tratava-se de um serial killer que escondeu cadáveres em um lugar afastado das trilhas, no fundo da mata. Anos depois descobriram o local, que estava cheio de ossos e lixo deixado por ele. Pior ainda, esse criminoso praticava o canibalismo, comendo os corpos de suas vítimas. Não podíamos ter certeza se o que ela dizia era verdade ou não, mas a história nos entreteve bastante, ainda mais porque gostamos de casos criminais. Com o passar do tempo, chegamos a uma pequena cabana em péssimo estado. Não era a primeira vez que víamos uma cabana assim em meio à floresta. Ela parecia normal por fora, mas após ouvir a história da guia, tudo o que consegui pensar foi que talvez ali fosse o lugar onde os assassinatos dos quais ela falou ocorreram. Não me sentia seguro em me aproximar e percebi que Rebecca também não, pois ela segurou meu braço com força. Ambos queríamos voltar, e deixamos isso claro para a guia, além de termos planos para a noite e não podermos voltar tarde demais. Foi então que a guia disse que não havia nada com o que se preocupar, que os eventos haviam ocorrido há décadas e que seria interessante conhecer o local. Após muita hesitação e mais uma vez nos deixando levar pela aventura, decidimos entrar. Desde que demos o primeiro passo dentro da cabana, sentimos um ambiente muito pesado. Não era nada como o que sentíamos ao caminhar pela floresta. O som da natureza parecia ter se silenciado, e isso nos causou um desconforto que nos deixou muito incomodados. A guia reiterou que não havia motivo para ter medo e insistiu em nos mostrar cada canto da cabana. Foi exatamente nesse momento que ouvimos gritos horríveis vindos de fora. Pareciam muitas pessoas chorando e gritando, como se estivessem sendo machucadas.
Rebeca e eu, sem saber o que estava acontecendo, decidimos sair, mas a guia quase que nos ordenou que ficássemos, pois não sabíamos o que estava acontecendo. Minha esposa teve um pressentimento, um sexto sentido que a fez perceber que algo não estava certo. Antes que a guia se aproximasse mais para cuidar de nós, Rebeca murmurou para que eu confiasse nela e saíssemos correndo dali. Não hesitei sequer um segundo e corremos em direção à porta, eu atrás da minha esposa, enquanto a guia gritava para não sairmos e esperarmos por ela. Quando saímos, não vimos absolutamente nada. Não havia uma única pessoa e os gritos cessaram de repente. Novamente só podíamos ouvir o som da natureza. Nos olhamos, sem saber o que estava acontecendo. Vimos que a guia ficou dentro da cabana e não nos seguiu. Mas de repente, ouvimos golpes na porta. Pareciam socos. Não lembro de uma ocasião em que meu coração tenha acelerado tanto quanto naquela vez. Imediatamente corremos. No entanto, minha esposa era lenta, e eu gritava para que ela se apressasse e corresse mais rápido. Infelizmente, com os nervos à flor da pele, Rebeca tropeçou em uma pedra, torcendo o tornozelo. Até hoje ela diz que é culpa minha por pressioná-la. Então, corremos contando com a esperança de que estávamos seguindo a trilha entre as árvores que nos levaria de volta ao caminho certo, que nos conduziria ao resto dos turistas, e no final conseguimos. Assim que nos viram, vieram em nossa direção, carregando minha esposa para tirá-la da floresta e levá-la à estação de controle mais próxima. Tempo depois, chegamos ao guarda florestal e contei tudo a ele, mas ele nos disse que não havia ninguém mais trabalhando naquela seção da floresta além dele. Ele nunca havia trabalhado com nenhum guia. Demos a descrição da mulher, mas ele simplesmente não sabia do que estávamos falando e ficou como um mistério sem solução. Pensamos que talvez não fosse uma pessoa, mas algo que se manifestou para nos levar àquela cabana infestada de energias negativas, ou talvez alguma seguidora do criminoso que cometeu aqueles atos no passado. Quem sabe quais eram suas intenções ao nos levar até lá. Por sorte, conseguimos sair de lá antes que algo pior acontecesse. Quando minha esposa recebeu alta, imediatamente partimos para outra cidade. Não quero revelar o nome da floresta, porque o que nos aconteceu foi consequência de nossas próprias ações. Deveríamos ter ficado com o grupo. Este é meu recado para todas as pessoas que fazem trilhas na natureza. Nunca saiam para explorar caminhos que não estão marcados no mapa. É claro que sempre há um motivo para isso. Meu nome é Antônio e sou natural de uma cidade chamada Nuevo León, no México, onde morei até completar 25 anos e me mudar para outro estado. Naquela época eu tinha 19 anos, quando comecei a trabalhar como atendente. Trabalhei no turno da noite porque estudava durante o dia, e o bom é que naquela cidade não havia muitos clientes à noite. Foi bastante calmo, para falar a verdade. Teve uma época que eu trabalhava sozinho naquele turno, porque meu companheiro pediu demissão e não encontraram ninguém para substituí-lo. Isso me assustou um pouco, não por causa de algo paranormal, mas sim por causa do crime que era bárbaro naquela região. Querendo ou não, eu estava seguro dentro do estabelecimento, pois a partir das 11 da noite tinha que trancar a porta e só atender pela janela. A solidão da noite era um tanto imponente, minha visão do balcão era horrível, e para ajudar o local era cercado por morros. Não havia casas até alguns quarteirões à frente, e do outro lado havia apenas uma avenida que também era bastante vazia naquela época. Numa dessas noites, algo muito estranho, sombrio e aterrorizante aconteceu comigo. Eu nem sei como descrever isso. Eu estava trabalhando atrás do balcão e a porta já estava fechada, pois já passava da meia-noite e era durante a semana, então havia pouquíssimos clientes. Durante meu turno, só havia atendido 3 pessoas e estava completamente sozinho. Foi então que, de repente, vi ao longe que alguém se aproximava a pé. Não consegui ver quem era, mas sabia que vinha na direção do estabelecimento. Observei até que ele finalmente atravessou a rua e pude ver que era um homem vestido e pintado como palhaço. Ele carregava uma mochila nas costas e sorria para mim enquanto se aproximava. Eu não vou mentir para você. Me assustou um pouco vê-lo daquele jeito, vindo do nada e com aquela expressão no rosto. O homem chegou à janela e saí do balcão para ir atendê-lo.
Quando abri para perguntar o que ele queria, o homem não me respondeu. Ele ficou ali a cerca de meio metro da janela, bem na frente, olhando para mim com olhos grandes e expressivos e sem apagar aquele sorriso do rosto. Eu não sabia mais o que dizer. A verdade é que isso estava me incomodando. Então perguntei novamente se ele queria alguma coisa para que eu pudesse levar para ele. O homem ainda estava de pé, exatamente na mesma posição, com a mesma expressão no rosto sem dizer nada. Ele parecia uma estátua. Não se mexia e fazia isso muito bem, mas para mim não foi nada divertido. Pelo contrário, devido às condições em que me encontrava completamente sozinho e naquela hora, pareciam-me assustadoras. Resolvi fechar a janela e voltar para o balcão, já que aquele homem não estava me respondendo. Enquanto eu caminhava, ouvi algo que me fez se virar de repente, pois ouvi o barulho dos sapatos dele na calçada. Ele estava dançando. Ele começou a bater e a abrir portas imaginárias, e eu fiquei ali olhando ele, bastante confuso com a situação. Apenas sorri. Sinceramente, eu não sabia mais o que fazer. Então vi que ele fazia sinal para eu sair. Falei que não podia, que estava trabalhando, mas ele insistiu com as mãos, mandando eu abrir a porta e sair. Eu já estava ficando cansado, não tinha tempo para isso, pois ainda tinha várias tarefas para terminar. Então resolvi voltar ao balcão para ver se ele se cansaria e iria embora. Quando cheguei ao balcão, ainda pude vê-lo através do vidro, pois ele se moveu para poder me encarar com aquele sorriso falso no rosto, sem falar nada, agindo e insistindo para que eu abrisse a porta e saísse. Quando comecei a ignorá-lo, vi pelo canto do olho que o cara parou de se mover. Ele apenas ficou de frente para mim e não estava mais com aquela expressão sorridente. Seu rosto havia mudado completamente. Agora ele me olhava com uma cara muito estranha e séria e não tirava os olhos de mim um só segundo. Era realmente algo muito perturbador. Aquela situação estava me incomodando muito e decidi ligar para os serviços de emergência para que mandassem uma viatura. Mas como costuma acontecer onde moro, eles não deram a mínima. Disseram quase debochando que não havia viatura disponível. Segui no telefone, pedindo para a operadora mandar alguém porque me sentia em perigo com aquele cara lá fora, mas tudo o que ela me disse foi para ficar calmo, que era seguro dentro do estabelecimento e que quando uma patrulha estivesse disponível, eles iriam enviar. Desliguei o telefone, sem esperança de que alguém viesse me ajudar. Nisso vi que um carro estava estacionado do lado de fora. Vi que eram 2 jovens que pareciam vir de alguma festa, e quando viram aquele cara parado lá fora, eles decidiram ir embora sem nem sair do carro. A verdade é que fiquei feliz por eles fazerem isso, porque não sei o que aquele cara teria feito com eles. Quando os jovens saíram, o cara caminhou em direção à porta e começou a forçá-la para tentar abri-la. Depois disso, ele começou a bater nas janelas com as mãos, com muita força. Menti para ele que eu estava armado e que a polícia estava vindo, que era melhor ele sair antes deles chegarem, porque tudo o que ele estava fazendo ficou gravado nas câmeras. O cara continuou batendo com muita força, tanto que pensei que ele iria conseguir quebrar o vidro. Em determinado momento ele se cansou e vi que ele começou a tirar coisas da mochila. Eram ferramentas para consertar carros ou caminhões. Tinham manchas vermelhas e claro que a primeira coisa que me ocorreu foi que estavam manchadas de sangue. Com certeza o plano dele era bater nas janelas até quebrá-las e poder entrar. Não sei o que teria acontecido comigo se ele tivesse conseguido entrar, mas para minha sorte ouvi a polícia com suas sirenes vindo daquela avenida, e naquele ponto o cara simplesmente desapareceu. Quando me virei para olhar a viatura e me virei para vê-lo novamente, ele não estava mais lá. Expliquei tudo o que tinha acontecido para os 2 policiais que chegaram. Eu não tinha acesso às gravações das câmeras, mas me falaram que o gerente poderia levar no dia seguinte ao Ministério Público se eu quisesse denunciar, mas que fora isso não podiam fazer mais nada. Liguei para o gerente, que era um cara muito legal. Contei a ele o que aconteceu e ele chegou por volta das 3 da manhã para ver como estava toda a situação. Eu disse a ele que queria ir para casa. Não tinha cabeça mais para ficar trabalhando e ele me deu permissão para sair. Chegando na minha casa, contei para minha mãe o que aconteceu e ela ficou mais assustada que eu. Ela me abraçou, me dizendo que não imaginava o que poderia ter acontecido se o cara tivesse conseguido entrar. Na mesma hora, ela me pediu para sair e procurar outro emprego.
Pensei muito nisso e no final decidi que minha mãe tinha razão. Então, 2 dias depois, eu apresentei minha demissão. Não sei o que aconteceu depois. Só descobri que nunca encontraram o cara. Bom, já que ele estava fantasiado, era realmente difícil. Era impossível reconhecê-lo. Mas a história não termina aqui. Aliás, essa é a coisa mais perturbadora que aconteceu. Alguns meses depois, mantive o gerente daquele lugar no WhatsApp e um dia, enquanto estava na aula, recebi uma mensagem dele. Era um link para uma página de notícias locais no Facebook, onde dizia que enquanto escavavam um terreno baldio, onde estava sendo realizada a construção de uma praça local, encontraram o corpo de uma pessoa que estava vestido com um traje de palhaço. O terreno baldio era o mesmo que ficava em frente ao lugar que eu trabalhava, e foi muito estranho terem matado ele e enterrado no mesmo local que eu o vi. Isso aconteceu quando eu tinha talvez 9 ou 10 anos de idade. Fui convidado para a festa de aniversário de um amigo e havia cerca de 10 outras crianças lá. Era um amigo chamado Tony e ele não era meu melhor amigo, mas eu o conhecia muito bem. Eu também conhecia quase todo mundo na festa de aniversário dele. A festa aconteceu na casa dele, que ficava a uns 10 minutos da minha. Era um bairro muito populoso, com muitas casas. Lembro que a festa era tanto dentro quanto fora de casa, porque era verão. Eu não sabia muito sobre o que estava planejado para a festa, mas quando cheguei lá, fiquei agradavelmente surpreso. Os pais de Tony tinham feito um bom trabalho organizando tudo. Lembro que eles tinham videogames dentro da casa e muitos lanches também. Já no quintal dos fundos e da frente, tinham atividades como jogos de saco, minigolfe e outras coisas. Então, depois de chegar, jogamos alguns jogos e eventualmente comemos pizza e bolo. Depois, quando ficou um pouco mais tarde, todos meio que se espalharam. Algumas pessoas estavam jogando videogames dentro de casa e outras foram para o quintal. Lembro que o Tony estava dentro de casa e eu fui para o quintal da frente com 2 ou 3 outras crianças. Nós estávamos lá e estava começando a escurecer. Eu não lembro exatamente o que estávamos fazendo, mas lembro que estava olhando para a rua e notei um palhaço. Bem, era um homem vestido de palhaço. Não sei de onde ele veio, mas ele estava caminhando pela rua da frente. Logo percebemos que ele estava andando na nossa direção. Pensamos que os pais do Tony deviam ter contratado o palhaço. Provavelmente era uma piada engraçada, porque os pais do Tony eram pessoas engraçadas. Então esse palhaço veio direto para o quintal da frente. Ele se aproximou de mim e das outras crianças que estavam lá. Depois ele acenou para nós sem dizer nada. Nós não sabíamos o que fazer. O palhaço começou a fazer sinais com as mãos e coisas assim, e então ele se aproximou e pegou o braço de um dos meus amigos. Ele começou a andar com ele, mas meu amigo conseguiu se soltar. O palhaço então se virou e deu alguns passos na nossa direção. Todos nós começamos a nos afastar dele. Foi então que ele começou a correr até nós. Lembro que todos saímos correndo e voltamos para dentro da casa. Ainda achávamos que provavelmente era uma piada, mas parecia meio estranho. O palhaço não nos seguiu para dentro da casa, mas depois de entrar, contamos para o Tony, que contou para os pais dele. Os pais de Tony disseram que não contrataram nenhum palhaço. Eles não estavam esperando ninguém fantasiado. Ficamos arrepiados quando ouvimos isso. Algum cara aleatório fantasiado simplesmente se aproximou de nós e agiu daquela forma. Todos nós fomos para fora para olhar, mas não o vimos. Os pais do meu amigo chamaram a polícia. Eles fizeram todo mundo ficar dentro de casa pelo resto da noite. Todos fomos até as janelas e ficamos olhando para fora. Lembro que, alguns minutos depois, vimos o palhaço correndo pela rua. Quando ele passou pela casa, ele se virou e deu um pequeno aceno para nós enquanto segurava uma machadinha. Depois disso, ele rapidamente sumiu de vista. A polícia chegou talvez 10 minutos depois e o cara já não estava mais na área. Logo depois, os pais de todo mundo vieram nos buscar, então eu fui embora. Nunca descobrimos quem era, mas você pode imaginar o que aconteceria naquela noite se ele tivesse levado alguém com ele.
Meu nome é Marcos e trabalho há mais de 20 anos como motorista de caminhão de longa distância. Nunca tinha tido uma experiência fora do comum até aquela noite, que começou como uma viagem rotineira. Saí de São Paulo com destino a Dourado, mas uma tempestade intensa me obrigou a pegar um desvio. A estrada secundária por onde me desviei era estreita e cheia de curvas acentuadas. A chuva caía com tanta força que eu mal conseguia ver além de poucos metros à frente do meu caminhão. As placas de trânsito mal eram visíveis, e depois de um tempo me dei conta de que estava perdido. O relógio do painel marcava 23 da noite quando vi uma área de descanso ao longe, iluminada por luzes azuis. Aproximei-me e vi que o lugar estava cheio de caminhões quebrados e nenhum motorista à vista. O local tinha um aspecto estranho, mas eu não tinha outra opção. Precisava descansar e esperar a tempestade passar. Estacionei meu caminhão e, ao descer, senti uma sensação estranha, como se algo não estivesse certo. Os caminhões estavam enferrujados e cobertos de vegetação, como se estivessem ali há anos. A chuva começou a diminuir e uma névoa espessa cobriu a área. Decidi ficar na cabine, mas por algum motivo não conseguia descansar. Permaneci sentado, olhando pelo para-brisa, tentando me acalmar. Não demorou muito até que um barulho alto me fizesse saltar de susto. Era um barulho metálico, seguido do que pareciam gritos. Olhei para o relógio. Eram 3 da manhã. Endireitei-me no assento, tentando entender o que estava acontecendo. Através da névoa, vi luzes se movendo entre os caminhões abandonados. Com um pouco de medo, mas curioso, saí da cabine para investigar. Caminhei devagar com uma lanterna na mão, e à medida que avançava, os ruídos ficavam mais fortes. Consegui ver pessoas, e havia algo muito estranho nelas. Aproximei-me mais e vi claramente que eram outros motoristas, e seus rostos mostravam expressões estranhas. Alguns estavam dentro de cabines destruídas, outros caminhando por ali como se estivessem procurando algo. Mas o mais assustador eram seus olhos vazios. O ar começou a ficar muito pesado e senti um cheiro de gasolina e plástico queimado. De repente vi como os acidentes se repetiam diante dos meus olhos. Um caminhão tombava, outro colidia com uma árvore, e sempre que isso acontecia, ouvia os gritos e lamentos daqueles homens. Não demorou muito para eu entender o que estava vendo. Ao que parecia, aqueles motoristas reviviam seus últimos momentos repetidamente. Não conseguia acreditar no que via. Tentei recuar, mas meus pés não me obedeciam. E de repente, uma das figuras começou a se aproximar de mim. Essa figura parecia me dizer algo, mas só ouvia murmúrios com muito sofrimento. Tentei me mover, mas meu corpo não respondeu ao medo que sentia. Nesse momento, a figura levantou uma mão apontando para mim. E nesse instante, todos os motoristas pararam e me olharam. Fiquei paralisado, sem poder desviar o olhar, que se aproximava cada vez mais, sussurrando. Naquele momento, um relâmpago pareceu cair muito perto da área, me jogando no chão pelo barulho tão forte que fez. Quando me levantei, os motoristas não estavam mais lá. Voltei rapidamente ao meu caminhão, com o coração batendo a 1000 por hora. Liguei o motor e me afastei daquele lugar o mais rápido que pude. Dirigi sem parar até que a luz do amanhecer começou a iluminar o céu. A área de descanso e os caminhões desapareceram no retrovisor, mas a sensação horrível que sentia não me deixou. Não busco explicações nem consolo. Sei que o que vi naquela noite foi real e nunca esquecerei. Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos! E, por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Para começar, meu nome é Camille e morava na região de Paris na época em que isso aconteceu. Eu tinha acabado de concluir meu bacharelado e estava particularmente livre para fazer o que quisesse antes de seguir para o ensino superior. Eu tinha um objetivo: encontrar um cara legal com quem ficar por muito tempo. Meu grande sonho de vida era e ainda é encontrar um cara legal, casar e ter uma família com muitos filhos. Eu sempre quis fazer isso jovem para poder viver essa vida tanto quanto possível. Isso realmente me motivou a encontrar alguém compatível com quem me estabelecer seriamente.
Assim que me senti confortável, registrei-me em um site de namoro chamado Tinder. Recebi uma mensagem que me lembro de ter decidido responder. Falei com um cara por vários dias, enviamos fotos um ao outro. Foi uma coisa que nunca tinha feito antes. Depois de 2 semanas, decidimos nos encontrar pessoalmente. Ele me enviou seu endereço. Ele morava em uma linda área suburbana com lindas casas individuais e tudo mais. Segui meu caminho e passei na frente de todos os lugares lindos, cada um mais bonito que o outro. No fundo, disse a mim mesma que estava meio envergonhada de ver alguém tão rico. Eu não queria parecer que era apenas uma interesseira ou algo assim. Passei na frente de todas as casas. Ao chegar diante do número que indicava o endereço que ele havia me dado, fiquei surpresa ao descobrir que o lugar estava em ruínas. O jardim nem era um jardim, era mais uma floresta. Havia uma casa invisível, praticamente escondida entre toda a vegetação crescente. Dei uma volta no quarteirão e tentei me convencer de que aquele era realmente o lugar certo. Mandei uma mensagem e o homem respondeu imediatamente e me disse que já estava lá fora. No meio do mato estava um homem que não se parecia em nada com as fotos. Ele veio até mim e abriu o portão para que eu entrasse. Eu disse a mim mesma: certamente este homem deve ser o pai da pessoa com quem estou falando. Certamente aquele cara está dentro de casa. Com um grande sorriso, estendi a mão para cumprimentá-lo. Ele beijou minha mão com um sorriso maluco no rosto. Foi muito estranho. Fiquei muito envergonhada e preocupada nesse momento. O cara me disse para segui-lo pela vegetação e chegamos na porta da frente da casa, que não era de frente para a rua, mas escondida na lateral com todas as árvores e outras plantas. Estava bem fora de vista. Ele abriu a porta e eu entrei atrás dele. Foi aí que o pesadelo realmente começou. A casa estava quase em completa escuridão. As janelas estavam barricadas com tábuas pregadas nelas. Dentro, a poeira era tanta que formava uma cortina. O chão estava podre, as paredes iguais e, acima de tudo, o cheiro era insuportável. Aquele cheiro ardeu meus olhos. Fedia muito. Não era o tipo de cheiro que você sentiria em um banheiro público ou algo assim. Era o cheiro questionável de coisas orgânicas apodrecendo. Por algum tempo, naquele momento, 3 gatos apareceram miando extremamente alto. Eles eram todos extremamente magros, sujos, e obviamente não tinham boa saúde. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Eu tinha acabado de decidir me virar para ir embora, quando o homem bateu instantaneamente a porta atrás de mim. Vi que a porta tinha um sistema de vários ferrolhos acoplados, além da fechadura clássica. Ele a trancou com extrema rapidez. Havia uma escada que subia para o andar de cima, de onde vinha a única luz real. Estava localizada à direita da entrada. Nesse ponto eu estava tremendo e me perguntando o porquê eu estava ali. O cara acenou com a mão e disse que o andar de baixo ainda não estava pronto e pediu que subíssemos. Está reformado lá em cima, ele disse. Subi porque já não tinha outra alternativa. Não tinha como sair de lá. Lá em cima era a mesma coisa. Tudo era nojento. A única diferença é que havia alguma luz. Ele me disse feliz para pegar a primeira porta, à esquerda, e lá encontraria uma grande surpresa. Não sei por onde começar. A janela estava lacrada e tinha grades do lado de fora. Havia um colchão no chão com cobertores marrons de sujeira. Acima de tudo, havia prateleiras nas paredes, do chão ao teto, com estátuas de personagens da Disney que ele havia mencionado por mensagem que gostava. Isso era uma estranheza além do que qualquer um poderia imaginar. Avistei uma pequena cadeira no canto da sala, na qual ele me forçou a se sentar. A partir daquele momento, entrei em modo de sobrevivência. Dei um grande sorriso e fiz a melhor tentativa que pude de conversar por várias horas. Eu sabia que estava em sérios apuros e estava com medo dele me matar. Mesmo que eu fosse o dobro do tamanho dele, o homem na minha frente poderia estar armado. Como eu saberia o que ele poderia estar escondendo? O cara se deitou no colchão e ficou olhando para mim enquanto conversávamos, me dizendo inúmeras vezes para ir me juntar a ele na cama. Recusei educadamente e tentei agir de forma inocente. Depois de quase 3 horas intermináveis,
recebi uma mensagem da minha colega de quarto, que tinha um toque diferente de todas as outras notificações do meu telefone. Aproveitei esta oportunidade e disse: "Droga, não vi a hora. Eu tenho que ir para casa. Tenho uma festa esta noite. Minha colega de quarto está me esperando." Peguei minhas coisas e disse ao cara que tinha que ir embora naquele momento. Eu disse que poderíamos continuar conversando pelo aplicativo e que, de qualquer forma, nos veríamos novamente em breve. O cara veio comigo até a porta da frente. Tentei abri-la para escapar, mas não consegui porque a porta estava trancada com um sistema de fechadura. Havia todas aquelas alavancas estranhas e várias fechaduras. Não conseguia encontrar uma maneira de desbloquear. O homem mexeu em todas as fechaduras e disse: "Espere." Ele precisava de uma chave adicional. Foi nesse momento que percebi o quanto suas mãos eram sujas e como ele fedia. Não era um fedor de suor ou algo do tipo. Era um cheiro que nunca imaginei sentir na vida. Não tenho nenhuma noção do que era. Ele subiu e demorou 5 minutos para voltar. 5 minutos em que me perguntei se seria atacada por um louco que morava no meio do inferno. Ele enfim abriu a porta usando 3 chaves separadas e eu finalmente vi o lado de fora novamente. Foi como se eu voltasse à vida. Nunca senti uma sensação tão grande de alívio. Passei correndo por baixo do braço dele que ele usou para abrir a porta. Atravessei todo aquele mato que servia de jardim e pulei a cerca bem na frente dele. Corri e fui para casa o mais rápido que pude. O cara me assediou durante meses com vários números de telefone diferentes. Só depois de muitos meses ele finalmente parou. O nome que ele tinha no aplicativo e mencionava o tempo todo era Macon, mas duvido que seja seu nome verdadeiro. Com o passar do tempo, pensando nisso, disse a mim mesma que esse cara nem devia ser o dono da casa. Aquela casa não estava sendo reformada, e o cheiro lá dentro. Aquele cheiro. Eu nunca senti aquele cheiro desde então, exceto uma vez em que tropecei em um bicho morto. Sem perceber, meu cérebro fez uma conexão instantânea com o cheiro daquela casa naquela época, e naquele momento comecei a entrar em pânico. A casa cheirava a cadáveres. Lamento não ter percebido isso na época. Eu teria chamado a polícia imediatamente, pelo menos para verificar se nada de mais grave havia acontecido. No tempo em que fui professor rural há 40 anos, vivi durante 3 anos em um vilarejo no estado da Bahia, chamado Vale da Cana, que acredito não existir mais. Era muito conhecido por sua igreja principal. O vilarejo onde eu dormia não tinha mais de 300 habitantes, mas a igreja estava sempre em perfeito estado e era muito grande para o tamanho do lugar. A razão que me deram é que naquele lugar eram muito religiosos e a fé era tão grande que muita gente de outros lugares ia até lá para ouvir a missa. Minha vida naquele local poderia ter passado despercebida, cheia de tranquilidade, se não fosse por um período em que a situação social se tornou um caos. Em um período de não mais que 4 meses, ocorreram 3 desaparecimentos que abalaram a região. Os 2 primeiros desaparecimentos ficaram sem solução. Não houve um único rastro deles, nem nas serranias, nem nas lagoas ou nos rios próximos. Esses pobres pequenos simplesmente desapareceram. O chefe do nosso setor nos pediu que informássemos qualquer coisa estranha e que estivéssemos muito atentos às visitas de pessoas que não fossem do local, que sempre prestássemos atenção nos carros que passavam, pois temiam que houvesse uma quadrilha de sequestradores de crianças que já haviam deixado rastros 3 anos antes. As famílias dessas crianças nunca superaram esses acontecimentos e foram das poucas famílias que se afastaram dos costumes religiosos, pois tinham ressentimento de Deus, por assim dizer, já que não havia conseguido ajudar seus filhos a voltarem para casa. À noite, o ambiente era tenso. Era verão e fazia muito calor, especialmente para quem não estava acostumado, como eu. Durante as madrugadas, eu não conseguia dormir completamente e o suador me fazia acordar. Em uma dessas ocasiões, vi algo que nunca soube se foi real ou fruto da minha imaginação, mas que certamente me causou muito medo e curiosidade ao mesmo tempo. Naquela noite, vi uma figura vestida completamente de preto que se esgueirava pelo mato que rodeava a casa. Estava com o corpo coberto por uma espécie de manto e se escondia como se quisesse garantir que não fosse descoberto.
De repente, outra figura, visivelmente feminina, apareceu entre as árvores. Eles se deram as mãos e desapareceram na escuridão. Nunca contei o que vi porque, sinceramente, não pensei que aquilo tivesse relação com os desaparecimentos das crianças. Parecia-me mais um caso de romance secreto entre os habitantes do local do que um tema de sequestro de crianças. Além disso, as crianças desapareciam de dia, nunca à noite. Eu tentava não me envolver muito nesse tema. Minha função se limitava a cuidar das crianças na escola e criar redes de proteção nos caminhos para casa. Fora isso, o vilarejo estava mais inclinado a seguir a palavra do padre. O último a desaparecer foi Saulo, um dos alunos da escola. Ele tinha 11 anos. Era um menino muito inteligente, ativo e educado. Sua família era grande, e todos eram igualmente amáveis e prestativos com os outros habitantes. Se tivesse que apontar algo que eu considerava um pouco excessivo, era o fanatismo religioso deles. Saulo foi educado para servir a Deus. De fato, ele sempre dizia que não iria estudar para ter uma carreira, porque queria ir para o seminário e se tornar padre. Seu desaparecimento foi bastante estranho. À tarde, o menino saía para assistir catecismo, o que aparentemente era diário. Nos meus tempos, isso acontecia uma vez por semana, mas, bem, era a tradição de sua família. Naquela tarde, o pequeno Saulo saiu para brincar depois do catecismo. Sua mãe, Dona Isabel, o advertiu para não ficar até tarde. No entanto, quando a noite caiu, Saulo não havia voltado, e a preocupação de sua mãe se transformou. Os vizinhos formaram grupos de busca e percorreram cada canto e arredores. As horas se passavam, e não havia sinal de Saulo. À meia-noite começou a fazer um frio danado, e os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos. O chamado foi feito pelo padre da paróquia, um jovem chamado Geraldo, que havia chegado há poucos meses. A preocupação da família os levou a buscar sua ajuda, e ele, que conhecia bem Saulo, não pôde recusar. Ele lhes disse que o que precisavam fazer era rezar e pedir a Deus pelo retorno do pequeno. Ele fez uma oração com todos os presentes e disse que no dia seguinte iria pessoalmente fazer a denúncia às autoridades. A figura do padre era sempre vista como a figura de poder, a de maior respeito, e por isso sabia-se que a responsabilidade era muito grande e que ele sempre tinha que estar ao serviço da comunidade, o que aparentemente não o incomodava. No dia seguinte, o desaparecimento era palpável no ar. As autoridades foram alertadas, mas em um lugar tão isolado, os recursos eram limitados. Os habitantes não conseguiam entender como um menino tão conhecido e querido podia desaparecer sem deixar rastros. As teorias sobre seu desaparecimento eram muitas. Alguns diziam que ele havia sido sequestrado por estranhos que foram vistos rondando o mato. Outros acreditavam que Saulo havia caído em um dos antigos poços. No entanto, a teoria mais macabra começou a ganhar força. Diziam que algo sombrio, um demônio, havia levado o pequeno. Dona Rosa, uma idosa conhecida por ter vivido toda a sua vida ali, por conhecer todos e saber sobre o lugar, lembrou-se de um velho relato sobre o campanário da igreja. Dizia que há séculos um sacerdote havia realizado rituais proibidos em seu interior, fazendo com que a escuridão tomasse conta do lugar por um tempo. Embora o sacerdote tenha sido banido, o mal permaneceu, esperando ser despertado. Naquela noite, Dona Isabel teve um sonho. No sonho, via Saulo no campanário, cercado por sombras que sussurravam seu nome. Ela acordou assustada, com o coração batendo forte. Decidida, dirigiu-se à igreja antes do amanhecer, acompanhada de seu marido e 2 vizinhos. Levavam consigo um lampião e um rosário. O padre Geraldo, que também estava perturbado pelo desaparecimento de Saulo, os encontrou diante da porta da igreja. Juntos subiram os degraus do campanário. A senhora disse na época que o lugar, mesmo sendo uma igreja, estava carregado de uma energia opressiva. Ao chegarem ao topo, encontraram uma pequena porta de madeira que nunca antes haviam notado. Com mãos tremendo, o padre Geraldo a abriu. Dentro podia-se ver uma figura. Era Saulo, ou pelo menos seu corpo. As sombras se dissiparam quando a luz do lampião o alcançou, e o menino apresentava marcas de ter sido atacado por alguém.
Havia marcas de golpes e arranhões. Ele estava sem camiseta e calçava apenas um sapato. Aquela imagem tão devastadora deixou sua mãe em prantos. Ninguém podia explicar como o corpo do pequeno havia chegado até ali, nem quem o havia atacado. O padre Geraldo, mostrando muita preocupação, disse que era preciso ficar em casa e cuidar das crianças que não iam para a roça trabalhar. Também disse que precisavam rezar com muita fé para que os desaparecimentos parassem. A família de Saulo e a das outras crianças desaparecidas queriam ir às autoridades para pedir ajuda e justiça. Embora fossem muito crentes, eles também sabiam que aquilo que aconteceu com Saulo havia sido obra de um ser humano. O padre Geraldo os convenceu a ficar e cuidar de suas casas e de seus outros filhos. Ele repetiu que iria pessoalmente às autoridades estaduais e aos superiores eclesiásticos para exigir a ajuda necessária. Ele queria fechar a igreja, mas os moradores pediram que os deixasse entrar para fazer orações. A negativa por parte do padre era firme, mas a multidão prevaleceu. O padre saiu do vilarejo cedo pela manhã, dirigindo sem que ninguém o acompanhasse. Ele prometeu que avisaria qualquer coisa e que assim que tivesse notícias, ele mesmo buscaria as famílias para ouvir as queixas. O padre nunca voltou. Seu carro foi encontrado à beira de um caminho vicinal, com vários de seus pertences, incluindo sua identificação, carteira, um rosário e seu hábito. Não havia sinais de violência, tampouco parecia um roubo. Ele simplesmente desapareceu, assim como as crianças. As horas se passaram, e ao não receber notícias do padre, as famílias afetadas deram um jeito de relatar a descoberta do corpo. A polícia chegou relativamente rápido e pediu a mim que ajudasse a conter um pouco a população, pois já haviam tido problemas antes com os habitantes, que sempre seguiam as ordens do padre. Quando a polícia inspecionou aquele pequeno espaço no campanário, descobriu que não só havia estado ali o corpo de Saulo, como também antes havia outras vítimas, pois havia sangue, cabelo e restos de roupas das outras crianças desaparecidas. Parecia que era o lugar onde quem as raptava escondia os corpos. Foram os peritos que perguntaram pelo padre Geraldo, e ao saber que ele havia ido sozinho, alertaram as autoridades, pois pensavam que ele poderia estar envolvido nos acontecimentos. Foi assim que encontraram seu carro. Até hoje o padre e os corpos das duas primeiras crianças ainda não apareceram. Parecia até que a lenda da qual falava Dona Rosa era verdadeira. Chega a dar um arrepio quando lembro dela. Eu fui embora de lá algum tempo depois, deixando a comunidade cheia de ressentimento contra mim. Quando eu era criança, meus tios Ingrid e Marcos tinham uma casa muito bonita, de onde se podia ver quase toda a cidade. Ficava em uma colina de casas de ricos de antigamente, e a deles era uma das casas menores, mas nós adorávamos ir lá. Eles não recebiam muitas visitas, mas a casa sempre ficava cheia de parentes nos aniversários de meus dois primos. Eu me lembro muito bem de como no jardim de trás havia uma piscina que, com aquela vista da cidade ao fundo, parecia espetacular. Depois havia um pequeno corredor, e o resto do terreno começava a descer em uma espécie de barranco cheio de umas plantas verdes que pareciam grama de longe, mas tinham uma consistência espessa, como suculentas. Esse pequeno barranco terminava em uma cerca e depois continuava por vários metros até chegar às casas da rua de baixo. Em um canto onde o terreno se encontrava com o dos vizinhos, havia uma espécie de pula-pula que parecia estar abandonado há muito tempo, um daqueles que são cobertos por uma rede de proteção. Além disso, tinha uma lona por cima que deixava o interior completamente escuro. A parte de baixo do pula-pula parecia estar cheia de mato que havia crescido ao longo do tempo, como um testemunho do pouco uso que tinha sido dado a ele por anos. Na parte de cima, naquele esconderijo escuro formado pela lona e pela rede, parecia que tinham guardado algumas coisas ou algo assim. Eu olhava e sentia uma enorme vontade de destapar tudo, subir no pula-pula e começar a pular. Imaginei que estava quebrado, que não funcionava e por isso não era usado, e embora aquela casa ao lado parecesse quase abandonada, me disseram que sim, vivia gente lá, mas que já eram idosos. Em um dos aniversários dos meus primos, estávamos brincando de esconde-esconde, e eu fui andando pela casa inteira para me esconder.
Eu sempre era o mais ousado na hora de buscar esconderijos. Em algum momento daquela tarde, cheguei até a subir no telhado. E sim, geralmente eu procurava os lugares onde ninguém se atreveria a me procurar. Então, quando estávamos no meio do jogo, me aproximei daquele lugar. Ninguém ia até aquele canto do terreno. Pensei que o mais extremo que poderia fazer era atravessar e me esconder naquele pula-pula abandonado que os vizinhos tinham. Quando cheguei lá, senti uma necessidade de me enfiar na parte de baixo, debaixo do pula-pula. Me abaixei para olhar, mas estava completamente escuro. Algo me disse para não fazer isso. Então subi na parte de cima, sobre a cama elástica. Ao fazer isso, movi algumas coisas que pareciam estar guardadas lá, como caixas de plástico transparentes que usei para me esconder. Mesmo que espiassem ali, seria quase impossível que alguém se atrevesse a entrar. Ninguém iria me procurar lá dentro. Com certeza eu ia ganhar. Assim os minutos se passaram, e ouvi como procuravam um por um à distância, como iam encontrando até que só faltava eu, e então todos começaram a ajudar a me procurar. Meu irmão, conhecendo-me, foi o único que imaginou que eu poderia ter ido tão longe a ponto de me esconder lá. Eu o ouvi se aproximar, chamando meu nome. Eu já sei que você está aí. Eu sabia que você viria aqui. Sem fazer barulho, me escondi ainda mais atrás das caixas e tentei ao máximo segurar o riso para que ele não me descobrisse. Meu irmão chegou até o pula-pula e me chamou. Eu já te vi. Vem, sai daí, insistiu. Depois, meu primo, que morava naquela casa e que estava nos procurando, perguntou se eu estava lá dentro e meu irmão respondeu que sim. Meu primo disse que isso não era bom, que tinham estritamente proibido se aproximar daquele canto, muito menos atravessar para a casa vizinha. Meu irmão então insistiu, não mais brincando, que eu saísse, e eu mal conseguia segurar a risada. Eu já te vi, idiota. Você está aí embaixo do pula-pula. Já vimos seus pés. Assim que disseram isso, algo se mexeu. Eles saíram correndo, e eu percebi que eles não estavam me vendo na parte de cima da cama elástica, mas sim embaixo, entre a cama e o chão, onde eu não tinha me atrevido a entrar. Do que quer que eles estavam vendo lá embaixo, só me separava a lona elástica. Algo se mexeu. Eu ouvi e senti. Algo lá embaixo parecia estar querendo rir. Como pude, me arrastei para sair dali. Corri para encontrar meu pai e meu tio que já vinham correndo atrás de mim. Me lembro como em um sonho que meu tio me abraçou. Eu já era uma criança grande, mas ele me abraçou, me pegou no colo e me levou para casa para depois me repreender por ter ido até lá. Ele me disse para nunca mais fazer isso, e então me lembro que percebi que meu irmão e meu primo estavam chorando, tremendo. Eu perguntei o que havia acontecido, mas eles não me disseram. Nunca me disseram. Meu tio e meu pai ficaram espiando o pula-pula, procurando algo, mas depois voltaram para casa e saímos pouco depois. Essa foi apenas uma história estranha, da qual ninguém falava, da qual ninguém falou por muito tempo. Meus tios e primos deixaram aquela casa quando se mudaram da cidade. Eles voltaram há 2 anos, e meu irmão e eu nos reunimos com meus primos, 10 anos depois. Já estávamos todos chegando aos 20 e poucos anos, e desde que se mudaram, não nos falamos mais, e ficamos muito felizes de nos reencontrarmos. Em algum momento perguntei se não sentiam falta daquela casa tão bonita onde viviam, com aquela vista que adorávamos, e me disseram que era a última coisa de que sentiam falta. Na verdade, era um dos únicos motivos pelos quais odiavam morar naquela cidade. Disseram que havia algo muito ruim naquela casa, na casa ao lado, que sempre tentava entrar na deles. Assim que disseram isso, notei que meu irmão ficou muito pensativo. Você não se lembra? Você também viu, não viu? Me perguntaram. Eu não entendi. Você não se lembra do meu aniversário, quando você atravessou para a casa vizinha para se esconder no pula-pula? Perguntou meu primo e depois se dirigiu ao meu irmão. Você nunca contou a ele o que viu? Meu irmão balançou a cabeça e meu primo começou a me contar. Na casa ao lado, viviam alguns velhinhos que nunca saíam de casa, mas não eram os únicos que moravam lá. Meu irmão e eu, até mesmo minha mãe, vimos algo que saía à noite, do espaço debaixo da casa, algo que andava pelo terreno. Uma mulher, ou parecia ser uma mulher. Ela tinha pouquíssimo cabelo,
Usava um vestido que a fazia parecer um fantasma, e é isso que pensávamos que era. Mas agora não sei. Poderia ter sido alguma louca que se escondeu lá, que se alimentava da comida dos velhos, aproveitando quando eles iam dormir. Daquela vez que você foi se esconder no pula-pula, seu irmão se aproximou porque suspeitou que você estava lá. Mas quando ele se aproximou, viu algo se mexer na parte de baixo. Ele gritou. Disse para você sair, mas você não saiu. Então eu me aproximei e ele me disse onde você estava. Disse que você estava lá embaixo, mas eu não tinha certeza se era você. Peguei uma pedra ou algo assim. Já não me lembro. Mas joguei para dentro, e então algo espiou. Algo colocou a cabeça para fora para nos ver. Nunca a tinha visto tão de perto. A mulher que vivia debaixo da casa estava lá. Saímos correndo para pedir ajuda porque sabíamos que você estava lá perto e talvez ela tivesse te pegado. Entramos em casa e nos fizeram prometer que nunca te contaríamos. Eu ri e perguntei ao meu primo por quê. Por que fizeram eles prometerem isso? Ué, ela não tinha te agarrado? Meu primo respondeu. Fiquei pensando por um momento. Não entendia do que ele estava falando e então de repente me lembrei. Lembrei que quando me arrastei para sair, umas mãos que saíam da parte de baixo me agarraram pela perna. Lembrei que gritei, que chorei, que pedi ajuda até ver que meu tio se aproximava e a alguns metros de distância também corria meu pai. Lembrei de como consegui me soltar, como corri para os braços do meu tio para que ele me pegasse no colo, embora eu já não fosse uma criança pequena. Lembrei de como me levaram para a cozinha e meu primo e meu irmão tremiam enquanto me olhavam chorar. Lembrei de tudo. Meu primo me disse que, a partir de então, aquela mulher se aproximava cada vez mais da casa deles, que haviam dentro do jardim. A ouviam debaixo da casa, todos, exceto o pai deles, meu tio Marcos, que sempre que os via assustados saía bravo e gritava para ela ir embora. Ele procurava e olhava em cada centímetro, mas nunca a viu. É por isso que até hoje eles ainda duvidam do que realmente era. A última coisa que soube é que a casa ainda está lá. A casa dos vizinhos ainda está lá. Os velhinhos ainda estão lá, mas já não saem absolutamente para nada. O curioso é que depois dessa conversa, onde me fizeram recordar um dos maiores medos que por tanto tempo esqueci, desde então, pelo menos uma vez por semana, algo me acorda. O som de algo que se move debaixo do chão da minha casa. Mas acho que tudo isso é coisa da minha cabeça, pois o chão da minha casa é de piso cerâmico. Não tem como alguém estar debaixo da terra. Acho que essa parte é só loucura mesmo. Eu decidi acampar sozinho no fundo da Floresta Negra. Eu precisava de paz, longe do barulho e da correria da cidade. Eu queria sentir a calmaria da natureza e encontrar um tempo tranquilo para mim mesmo. Eu coloquei na mochila todos os itens essenciais e dirigi até encontrar o local perfeito. As árvores eram altas e densas naquela área, e os únicos sons eram o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. Era exatamente o que eu estava procurando. Montei minha barraca em uma pequena clareira. O chão era macio, coberto de folhas caídas, e o ar fresco e limpo. Senti uma sensação de paz me invadir enquanto preparava meu acampamento. Acendi uma pequena fogueira, cozinhei o jantar e me sentei para aproveitar a calma da noite. Quando o sol começou a se pôr, o céu assumiu um belo tom de laranja e rosa. A floresta parecia brilhar e eu me sentia completamente tranquilo. A noite caiu e eu me acomodei na barraca. Estava ansioso por uma boa noite de sono na quietude da floresta. Enquanto estava deitado, comecei a ouvir um som suave de assobio. A princípio, pensei que era apenas o vento soprando através das árvores. Era um som calmo, quase musical, e eu não dei muita atenção a ele. Fechei os olhos e tentei dormir, mas o assobio ficou mais alto. Não era mais um som suave e distante. Parecia estar se aproximando, ficando mais forte a cada hora que passava. Sentei-me na barraca com o coração disparado. Ouvi atentamente, tentando descobrir de onde vinha o som. Parecia estar se movendo, às vezes perto, às vezes mais longe. Disse a mim mesmo que era só o vento, mas não consegui me livrar da sensação de desconforto que crescia dentro de mim. Decidi sair da barraca e dar uma olhada ao redor.
A floresta estava escura, com apenas a luz da lua filtrando-se pelas árvores. Peguei minha lanterna e iluminei o acampamento. O assobio parou por um momento, e pensei que talvez eu tivesse imaginado. Mas então começou de novo, mais alto e mais perto do que antes. Caminhei pela clareira, tentando encontrar a fonte do som. Não vi nada em comum, apenas as árvores e as sombras que elas projetavam. Quando estava prestes a voltar para a barraca, o feixe da lanterna captou algo estranho. Havia entalhes nas árvores ao redor do meu acampamento, símbolos e marcas estranhas que eu não tinha notado antes. Eles pareciam brilhar à luz da lua. O assobio ficou mais alto, quase insuportável. Senti uma onda de medo me invadir. Algo estava errado. Eu precisava ir embora, então rapidamente arrumei minhas coisas com as mãos tremendo. O assobio estava tão alto que parecia estar dentro da minha cabeça. Quando comecei a voltar pelo caminho que havia vindo, eu os vi. Estranhas figuras estavam paradas entre as árvores, bloqueando a passagem. Elas não se moviam, apenas ficaram ali, me observando. Meu coração disparou e senti um surto de pânico. Me virei e corri na direção oposta, na esperança de encontrar outra saída. As figuras pareciam me seguir sempre à beira da minha visão. Não importava para onde eu me virasse, elas estavam lá, bloqueando meu caminho. O assobio era ensurdecedor agora, um som agudo que me dava dor de cabeça. Eu tropeçava pela floresta escura tentando encontrar uma saída. Em uma tentativa desesperada de escapar, lembrei-me da trilha pela qual havia vindo. Virei e corri em direção a ela na esperança de que me levasse de volta. As figuras estavam mais perto. Eu podia sentir a presença do que quer que fosse. Eu me esforcei e, finalmente, vi a borda da floresta. Eu irrompi para o lado de fora e o assobio parou no mesmo instante. Só havia silêncio agora. Não parei de correr até chegar ao meu carro. Entrei, liguei o motor e fui embora o mais rápido que pude. Meu coração ainda estava disparado e minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o volante. Cheguei a um lugar seguro, mas sabia que nunca esqueceria o que aconteceu naquela floresta. O assobio sinistro, os estranhos entalhes e as figuras. Parece até que algo não me queria lá. Meus pais sempre me disseram que florestas escondem algo, mas sempre levei isso como brincadeira.